Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Evangelho segundo o evangelista Lucas, no capítulo de número 13, nós vamos ler os versículos 10 ao 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, do 10 ao 13. A palavra de Deus diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluia. Vamos para sentar em nome de Jesus. O Senhor possa, nessa noite, falar de uma forma profunda e direta aos nossos corações. Amado irmão e irmã, o tema da mensagem de hoje é: Ele veio libertar os cativos. Amém? Vou falar de novo. Ele veio libertar os cativos. Glória a Deus. E essa precisa ser a nossa fé, porque é verdade. Porque o Senhor Jesus, Ele continua o mesmo hoje, ontem e será eternamente. A palavra de Deus deixa bem claro. Jesus, os homens mudaram. Os homens mudaram. Nós mudamos. Mas Jesus continua o mesmo Deus, eternamente. E Ele continua, irmão e irmã, salvando. Ele continua curando. Ele continua libertando. Ele continua transformando vidas. Você crê nisso? Amém? Ele continua fazendo. E a nossa igreja tem buscado isso de Deus. Nós queremos ver o agir de Deus neste lugar. Nós queremos ver o trabalhar de Deus neste lugar. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito do milagre da libertação de uma mulher que ela estava encurvada. Talvez você já tenha visto, eu já vi mulher encurvada, né, que anda encurvada. E esse texto ele nos mostra. Vou colocar aqui de novo, está falando? Esse texto, ele nos mostra que essa mulher, meu irmão e irmã, ela é para nós o símbolo da libertação de uma humanidade caída e presa pelas garras de Satanás. E o diabo, ele tem, como naquele tempo, né, colocado debaixo do jugo do pecado, muitas vidas. Mas esse texto também vai nos mostrar que por meio de um verdadeiro encontro com Jesus, essa mulher e também toda a raça humana pode experimentar, ela pode experimentar o livramento dessas cadeias e uma nova vida em Cristo Jesus. Se a gente pegar o final do texto aí, vou pegar a parte final do texto que fala que ele endireitou e dava glórias a Deus. Essa mulher experimentou, meu irmão e irmã, o livramento de algo que há 18 anos. Você já parou para pensar o que é você estar debaixo do jugo de uma dor, de uma enfermidade, já há tanto tempo? Assim estava essa mulher. Já há 18 anos ela carregava uma enfermidade. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero meditar com você a respeito deste milagre. E eu quero refletir a respeito de algumas lições. Algumas lições que esse milagre ele nos traz. A primeira coisa é exatamente esse tempo em que a mulher, a Bíblia diz que ela estava
nesta condição. Voltando aí para o versículo de número 11, diz assim: e chegou ali uma mulher, possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Meu irmão, minha irmã, 18 anos. Eu já passei por algumas situações, não muitas, mas situação de libertação, de pessoas que, em determinado momento, a pessoa manifestou um demônio, você orou por ela e repreendeu em nome de Jesus e a pessoa foi liberta. Agora, esse texto aqui não está falando de algo momentâneo. Esse texto não está falando de algo que aconteceu de repente, mas não, o texto está dizendo que há 18 anos essa mulher estava naquela condição. E sabe o que me chama a atenção quando eu olho para esse tempo que o texto ele traz o relato aqui? É que essa mulher era uma mulher religiosa. Eu não sei se você consegue pegar isso nas entrelinhas. Quando a gente olha, vamos lá para o versículo de número 10, eu vou voltar um pouquinho atrás, no verso 10, diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Meu irmão, minha irmã, essa mulher era uma mulher religiosa. Aí eu fui até pesquisar, porque eu sei que no contexto histórico, cultural judaico, mulheres e crianças elas não eram valorizadas. Isso fazia parte daquele tempo antigo. Mas eu fui consultar e pesquisar e vi que, de fato, as mulheres elas eram atuantes nas sinagogas. As mulheres poderiam, sim, frequentar a sinagoga, ouvir os ensinamentos que estavam sendo pregados ali. Mas essa mulher, sendo uma frequentadora da sinagoga, sendo uma mulher religiosa, sendo uma mulher que ela ia todas as vezes, eu não sei qual era a frequência, o texto não fala qual era a frequência que essa mulher, ela frequentava a sinagoga, mas ela ia a esse lugar para ouvir a leitura da Torá, para expressar a sua adoração, a sua devoção a Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, ela não era uma mulher liberta. Quantos de nós somos frequentadores da igreja? E talvez quantos de nós ainda não experimentamos uma verdadeira libertação? Meu irmão, minha irmã, ser um frequentador da igreja é muito importante. Vir à igreja aos domingos, às terças, na escola dominical, nos mais diversos lugares e momentos que a gente pode frequentar é muito importante. Mas a gente precisa, nesse tempo que nós estamos frequentando, algo precisa acontecer nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que essa mulher frequentava essa sinagoga, e a Bíblia não fala há quanto tempo ela frequentava. Mas era uma mulher religiosa. Era alguém, vamos dizer, de fé. Era alguém que tinha a sua devoção. Mas por 18 anos, algo aconteceu na vida daquela mulher. Porque, num determinado momento, aquela mulher se tornou uma mulher enferma. Num determinado momento, meu irmão, minha irmã, aquele espírito maligno, ele se alojou, eu diria que até na coluna daquela mulher, e foi oprimido ela de uma tal forma, de uma tal maneira, que ela se tornou uma mulher corcunda e curvada. Isso nos mostra também, meu irmão, minha irmã, que enfermidades, nem toda enfermidade é demônio, amém? Então nem toda enfermidade, o pastor não está dizendo aqui que tudo que é doença é demônio, não é isso. Tanto é que Jesus em vários momentos curou vários tipos de enfermidade de diversas formas. Mas o texto nos faz refletir, meu irmão, minha irmã, que existem enfermidades que podem ser de causas espirituais. A enfermidade que é de causa física. Tem pessoa que às vezes lesiona a coluna, porque pega muito peso, faz movimentos bruscos. Então, enfermidades são causadas por
ou descuido, ou sei lá, às vezes algum tipo de trabalho que a gente faz. Mas há enfermidades que são emocionais. Há enfermidades que estão na nossa alma. E essas enfermidades na nossa alma, elas vão acabar também produzindo resultados físicos. Eu quero que você leia comigo Salmos 32, versículo de número 3 ao 6. Salmos 32, versículos 3 ao 6. Olha o que o salmista ele nos diz. Salmos 32, do 3 ao 6. Então a gente precisa entender que nem toda enfermidade é espiritual, nem toda enfermidade é demoníaca. Mas existem enfermidades que são por ação demoníaca, como foi no caso dessa mulher. Existem enfermidades que são de causa física, como eu disse. Mas existem enfermidades que são também de causas emocionais. Olha o que o salmista nos diz. Ele diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade, o meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em todo tempo de poder te contar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria, cantos de livramento. Eu instruirei o que lhe ensinarei, o caminho que você deve seguir, e as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que não são dominados com freio, e cabrestos, do contrário, não obedecem por si. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Davi diz aqui, meu irmão, minha irmã, que enquanto ele estava calado, enquanto ele silenciava os seus ossos, foram secando. O humor dele foi se tornando em sequidão de estilo. Emocionalmente, Davi ele deixa bem claro que ele estava enfermo. Só que a enfermidade dele não era de causa espiritual. A enfermidade dele não era de causa física. Mas a enfermidade dele era de uma causa emocional. E esse texto, meu irmão, minha irmã, que nós lemos, ele mostra enfermidades de causa espiritual. Eu não sei o que tem causado, quem sabe, ou enfermidades, ou opressão sobre você. Eu até farei essa pergunta: o que tem oprimido você? Tem sido algo físico? Tem sido algo na sua emoção? Ou tem sido algo no seu espírito? O que tem gerado angústia, dor, tristeza, sofrimento no seu coração? Infelizmente, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos visto pessoas que estão na igreja, como essa mulher. Pessoas que frequentam a igreja, mas que, assim como essa mulher, algo tem oprimido o seu coração. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Jesus que agiu na vida dela, é o mesmo Jesus que pode agir na minha vida e na sua vida. O meu irmão, minha irmã, Ele quer nos curar. Ele quer restaurar, Ele quer remover qualquer forma de opressão. Qualquer forma de opressão dos nossos corações, da nossa vida. Então, essa é a primeira lição que nós temos, é que, de fato, mesmo sendo pessoas religiosas, tementes a Deus, que amam o Senhor, que estão na casa de Deus, isso não nos isenta
de às vezes passar por situações opressores. A segunda lição é que, olhando para essa mulher, ela andava encurvada. Ela não podia se endireitar. Se eu pedir para vocês ficarem de pé, não vou pedir, e você se encurvar, exceto aquele que talvez tenha assim, uma coluna um pouquinho mais prejudicada, mas você vai se encurvar e você vai se levantar. Amém? Porque graças a Deus eu acho que não tem ninguém que tem esse problema aqui. Mas aquela mulher não podia se endireitar. Aquela mulher, mesmo que ela quisesse, mesmo que alguém pedisse, mesmo que alguém forçasse a sua coluna, ela não podia se endireitar. Ela estava constantemente andando encurvada. Meu irmão, minha irmã, você já pensou o que é alguém que você vê essa pessoa passando na rua, na casa dela, no trabalho dela, na escola, nos demais diversos lugares e ambientes, essa pessoa andando encurvada? Era assim com aquela mulher. Ela não podia se endireitar. É o que o texto diz aqui, que ela não podia se endireitar. No texto bíblico ele diz assim, olha, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Ainda que ela forçasse, ainda que alguém a forçasse, essa era a condição que aquela mulher estava. Essa mulher estava condicionada a morrer naquela situação. Sabe por quê? Porque já eram 18 anos. A Bíblia não fala qual era a idade dela. E é muito normal, né, com o passar dos anos, né, a gente vai dando aquela encurvadinha, né? A gente vai no peso da vida, né, vai pensando, né, e a gente vai encurvando. Você tem alguns idosos, né, que chegam numa fase assim, bem firme, né? Como o sogro da nossa irmã Alice, né? Com os seus 97 anos, né? Que está lá, de pé. Mas a maioria, meu irmão, minha irmã, não é assim. A maioria é a tendência de se encurvar, mas é muito pouquinho. Mas essa mulher, ela estava nessa condição, e a palavra de Deus diz que ela não poderia, de maneira alguma, se endireitar. Agora, o que isso significa para nós? O que isso representa para nós? O que isso tem a ver conosco? Meu irmão, minha irmã, como aquela mulher. Muitas vezes nós também estamos nos encurvando diante daquilo que tem gerado opressão em nós. Seja na condição física, seja na condição emocional, seja na condição espiritual. E o fato dessa mulher estar encurvada nos faz observar duas coisas. Essa mulher, naturalmente, ela não conseguiria, como nós, simplesmente olhar para a frente. E ainda pior, essa mulher não conseguia naturalmente olhar para cima. A condição dela, alegava, andar sempre olhando para baixo. Isso muitas vezes, meu irmão, minha irmã, representa a nossa própria condição. Porque às vezes, diante daquilo que tem tentado nos oprimir, nós não conseguimos, às vezes, olhar para a frente, olhar para o alvo que é Jesus. Nós não conseguimos olhar para o alvo. E sabe o que acontece quando nós começamos a olhar somente para baixo? Nós agimos com galinhas. Sabia que a diferença da galinha com a águia é assim? A águia lá de longe, ela vê a sua presa. A galinha olha para o chão e ainda cisca para onde? Para onde que a galinha cisca? Para trás. Ela joga para trás, né? Às vezes até, como diz a sua comida, ela está jogando a comidinha para trás. Meu irmão, minha irmã, eu olho para essa mulher, eu penso que essa era a condição dela, e muitas vezes essa tem sido a nossa condição.
não conseguimos olhar para frente, não conseguimos olhar para o alto, onde o Senhor está, onde o Senhor habita. E sabe o que significa quando eu não consigo olhar para a frente? Significa que eu não tenho mais perspectiva. Significa que eu não tenho mais sonhos. Significa que eu não tenho mais projetos. Significa que eu estou com uma visão totalmente limitada. Não consegui olhar. Agora, não olhar para o alto. Não olhar para o alto significa que nós não estamos mais focados em Cristo, em Jesus. Ou se focamos em Jesus, aí o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19. Eu gosto desse texto. Ele diz assim, olha, se a nossa esperança, ela se resume em Cristo, somente nesta vida, somente nesta terra, somente olhando para baixo, como aquela mulher. Paulo diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas buscando a Deus, mas buscando a Deus como aquela mulher, encurvados, buscando a Deus olhando para baixo, buscando a Deus olhando para a terra, buscando a Deus olhando para os deleites, para os projetos, para aquilo que é humano, que é terreno, que é transitório, que é passageiro. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela diz que se nós buscarmos o reino de Deus, a justiça de Deus como prioridade, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não vamos ter que ficar preocupados com as coisas terrenas. Sabe por quê? Porque Deus vai agir por mim, Deus vai agir por você, Ele vai abrir portas onde você acha que não tem mais portas abertas. Ele vai abençoar, Ele vai prover, Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas se nós continuarmos olhando para lá, nós vamos ser, como diz o apóstolo Paulo, os mais miseráveis de todos os homens. Em Lucas, no capítulo 12, ele mostra uma consequência ainda pior para aqueles que estão encurvados. Ele mostra uma consequência ainda pior para aqueles que já não conseguem olhar mais para a frente, para aqueles que não conseguem olhar mais para o alto, como era a condição desta mulher. Sabe o que é? Abre comigo em Lucas 12, versículo 20. Um pouquinho atrás aí. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Olha o que Jesus diz. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado para quem será? Uma consequência pior. Por isso que Paulo fala que nós somos os mais miseráveis. Sabe por quê? Se nós olhamos só para baixo, só para as coisas da terra, como essa mulher que estava nessa condição e que não conseguia endireitar-se de maneira nenhuma, meu irmão, minha irmã, nós vamos chegar numa situação em que Deus vai querer ajustar contas conosco. E eu quero dizer para você, creia você ou não creia, Deus continua sendo Deus. Deus desenvolveu um plano de salvação que se chama Jesus Cristo. E se nós não olharmos para frente, se nós não olharmos para o alto, se nós não olharmos para Cristo, pode chegar um momento em que o Senhor vai vir ajustar contas. Aqui nesse texto de Lucas 12 fala do rico insensato, né? A preocupação dele estava tão aqui, tão nessa terra, tão olhando para baixo, que ele plantou, ele colheu,
viu que os seus celeiros estavam abundantes, celeiros não, a plantação, e ele pensou, e agora? Onde eu vou colocar o fruto do meu trabalho? Aí ele pensou, vou derrubar celeiros velhos, vou construir celeiros novos, e eu vou poder dizer, ó minha alma, tens em depósito para muitos anos, come, bebe e regate. Só que aí veio a palavra de Deus. Esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos preocupados com essa terra. Nós estamos encurvados. Nós não conseguimos olhar para o alto. No apóstolo Paulo, ele vai nos falar lá em Colossenses, no capítulo 3. Eu quero que você abra comigo aí também. Colossenses, capítulo 3. Olha o que Paulo diz para mim e para você. Diz assim, olha, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Pense nas coisas do lugar onde Cristo habita. E ainda, 1 João, no capítulo 2, traz algo um pouco semelhante. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim, não amemos o mundo, olhando para baixo, como a mulher encurvada, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Meu irmão, minha irmã, onde está o seu olhar? Às vezes você pode falar, não pastor, mas eu não vou encurvar. Não pastor, mas não tem nada que me oprime. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. É pela nossa forma de proceder, de viver, de agir, de andar, é o nosso dia a dia, que vai realmente demonstrar quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. E meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta. Não é para você me responder, mas é para você pensar. O que o diabo tem usado para te fazer encurvar? O que o diabo tem usado para te fazer você como aquela mulher que só pode olhar para baixo, que mal conseguia olhar para frente e que de maneira alguma conseguia olhar para o alto? O que o diabo tem usado? O alcoolismo, as drogas, o adultério, a imoralidade, os interesses egoístas próprios, a contenda, o ódio, a mágoa, a ofensa, o desejo de vingança. O que o diabo tem usado? Porque todas essas coisas podem nos fazer curvar. E aí eu quero dizer algo muito grave. E esse curvar não é se curvar diante de Deus. Porque se curvar diante de Deus é sinal de humilhação. O se curvar diante de Deus é sinal de reconhecimento da soberania de Deus sobre nós. Mas isso é curvar-se diante de Satanás. Sabe o que é pior? Quando a pessoa se curva diante
de Satanás, através de todas essas coisas, como disse a palavra de Deus, a alma dessa pessoa ela vai prestar contas a Deus. Infelizmente, muitos, além de se curvar diante de Satanás, aqui na terra, estarão presos com ele, numa eternidade sem Deus. Então fica a pergunta, meu irmão, minha irmã: o que Deus tem usado para te curvar? A terceira e última lição está agora no olhar de Jesus. Porque nós olhamos primeiro a mulher. Ela estava oprimida. Ela andava encurvada. Mas Jesus, ele veio. Jesus se manifestou àquela mulher. Que coisa gloriosa. E aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele olha para aquela mulher. E ele a chama para si. Olha o que diz o texto aí de Lucas, no capítulo 13, aí a gente volta lá para o verso de número 12, que diz assim: ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Nós temos, por exemplo, o milagre da mulher hemorrágica, que ela fez o quê? Ela foi até Jesus, tocou nas suas vestes para ser curada. Nós temos o milagre da cura de Bartimeu, que Bartimeu fez o quê? Ele não podia sair como uma mulher hemorrágica andando para poder tocar nas vestes de Jesus. Mas ele usou o que ele podia, que era a sua voz. Nós temos o milagre lá dos 10 leprosos, que pararam de longe, que clamaram por Jesus, e Jesus os atendeu, e Jesus os abençoou. Mas, meu irmão, minha irmã, aqui é algo muito surpreendente, porque aqui o texto ele não fala de maneira alguma que essa mulher ela tenha chegado diante de Jesus, ela tenha se dirigido a Jesus, ela tenha pedido algo a Jesus. Eu não sei se pelo orgulho de ser uma religiosa, pode ser. Pode ser porque ela era uma religiosa, estava ali naquela sinagoga, frequentando aquele lugar para aprender, de Deus, do Deus de Israel. Pode ser porque ela não tinha conhecimento de quem era Jesus. Pode ser. Muitas são as hipóteses. Mas a grande questão, que apesar daquela mulher não ter chegado a Jesus, Jesus olha para ela. E Jesus a chama. E é interessante, meu irmão, minha irmã, a gente observar que Lucas, ele faz questão de mencionar a compaixão e o interesse de Jesus por aquela mulher. Jesus olhou para ela. Jesus teve compaixão daquela mulher. E sabe o que isso representa para mim e para você? Que Jesus também teve compaixão de mim. Jesus também teve compaixão de você. Jesus continua tendo compaixão de uma humanidade perdida que está distante dele. Porque a palavra de Deus, ela deixa claro que Jesus, ele se entregou na cruz. No meu e no seu lugar. Ele continua tendo compaixão de nós. Ele continua, meu irmão, minha irmã, olhando para nós, nos percebendo, assim como ele fez com aquela mulher. Jesus sabia quem era aquela mulher. Assim como Jesus conhece cada um de nós. Você crê nisso? Jesus conhece, ele conhece cada um de nós. E Jesus, meu irmão, minha irmã, ele contemplou a dor. Ele contemplou o sofrimento daquela mulher. Por isso Jesus, ele estendeu a sua mão para ela.
O verso de número 12 continua dizendo assim, que Jesus falou para ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus se compadece de mim e de você. Jesus conhece as nossas dores. Por mais que às vezes a gente até pense que não. Por mais que às vezes no momento difícil que nós estamos enfrentando, a gente até chegue a pensar que não. Jesus conhece a nossa vida. Eu quero que você leia comigo aí em Salmos, no Salmo 113, versículo de número 5. Salmo 113, a partir do verso de número 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Sabe o que significa? Que Jesus, ele se inclina. Deus, ele se inclina. Ele se abaixa. E ele se abaixou quando ele se tornou homem, Jesus. Mas ele também se abaixa no sentido de que ele continua olhando, cuidando, atendendo às nossas necessidades. Olha o que o texto continua dizendo. Diz assim, olha, ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele atentou para a dor, para o sofrimento daquela mulher. O salmista diz que ele continua olhando, atentando para a dor e para o sofrimento de cada um de nós. Você crê nisso? Em nome de Jesus. E aí no final eu quero dizer para você, eu quero perguntar para você. Você crê que Jesus te conhece? Continua a te chamar e continua a se preocupar com você? Você crê nisso? E ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 28. Quero que você leia comigo também, e aí nós vamos finalizar. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 ao 30. Jesus chamou aquela mulher. Ele olhou ela. Ele percebeu aquela mulher. Jesus continua a nos chamar.